Tá vendo? Eu sempre vejo assim, ó, esse caderno meu que é tudo de aulinha que eu vou Aham, assistindo online, ó, já encheu o caderno. muito bom, muito bom. Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela lá de dentro do curso, tá? Que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Para quem está meio perdido, às vezes, com a questão das aulas de música, eu vou explicar bem o propósito delas. Aqui a gente tem dentro do curso vários módulos que são matérias diferentes, né? Tem as matérias normais do curso, tem as matérias do inglês com filmes, onde a gente sempre trabalha com algum filme, vai trocando de tempos em tempos. E toda a parte da fonética, que é a pronúncia das palavras, a gente estuda aqui, ó, dentro dessa trilha aqui, que é o inglês com música. Então, Hum. aqui dentro, vocês encontram, estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Os módulos que tem aqui são os seguintes. Fonética 1 é onde eu explico tudo sobre as vogais, os sons das vogais, então como é que você escreve as vogais, como é que você lê as vogais. E para quase para todas as aulas já tem uma música que a gente fez na prática usando, então tem a aula explicando e uma música fazendo a parte prática daquele conteúdo ali. A tabela da classificação das vogais para vocês entenderem bem direitinho. Então, ó, são várias aulas sobre vogais, os ditongos também do inglês. É legal essas aulas aqui porque eu sempre faço a comparação com os sons do português, então fica bem fácil de entender. Aí o Fonética 2, o módulo Fonética 2, são as consoantes do inglês que são bem diferentes do português. Então a questão da variação do R, quem não assistiu essa aula aqui é importantíssima. Todos os Eu sons acho do... que a aula eu assisti. Você Eu assistiu? lembro de ter Ó, assistido. o som, a letra T, por exemplo, tem 6 sons diferentes. Então é uma letra que varia bastante em inglês. Às vezes é Hum. questão de sotaque, às vezes é questão da própria palavra mesmo. E aí, para cada aula também tem uma música embaixo, onde a gente já fez a aplicação prática daquele conteúdo. Do S, tem mais algumas letras aqui, ó, diferentes em inglês. Enfim, tudo com músicas aí aplicando os conteúdos. E além dessa parte mais teórica, tem aqui, então, ao longo do Fonética 1 e Fonética 2, tem 5 músicas para vocês fazerem a parte prática. E depois tem as músicas das 6 a 10, então a gente já fez aqui todo esse conteúdo. Em cada música a gente aborda um detalhe a mais de algum som, de alguma letra. Depois tem da música 11 a 15, Hum. Tô, então vocês têm leitura dos tô escutando alunos aqui, mas aí tô prestando também. atenção, tá? Oi? Eu tô aqui mexendo, mas eu tô prestando atenção. Pode Ok, continuar que eu ok. tô. É, bom, tem bastante conteúdo aqui já, e agora a gente está essa música aqui, já estamos na 17, 18, mais ou menos. Então, tudo isso aí está gravado lá dentro do curso para vocês, tá? Então, se vocês não assistiram ainda esses conteúdos, é importante primeiro assistir a parte teórica para daí saber o que é uma transcrição, como é que faz, porque já está tudo explicado lá nas primeiras aulas, tá? Então, agora a gente vai começar já com a nossa parte prática de hoje. Qual que é a música para mim, se eu lembro a A música? música é essa aqui, ó. About things we've gone through. Deixa eu voltar I mais. don't wanna talk about things we've gone through, though it's Nunca ouvi. hurting me. Não, já ouvi. Now it's history. Do ABBA? I've played all my cards. Amo ABBA. É a música Amo. do ABBA, mas é na versão do filme Mamma Mia, tá? Essa aqui é a Meryl Streep, uma atriz muito boa que fez ali o filme. O filme, na verdade, é um musical, são várias músicas. Tudo bem, Elaine? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Você conseguiu Boa noite. fazer a tarefinha, Elaine? Não, essa da transcrição, confesso para você que eu não consigo Não muito bem, não. acredito, Não. não acredito. Só se for Então, pegando lá naquele Top Phonetics e copiando e tentando ah, entender não, alguma mas é que aí transcrição mais. copiando não dá, você tem que você tentar fazer. Mas Copiando não realmente é um vai. exercício.
É um exercício interessante para você aprender a pronunciar as palavras, mas realmente Sim. nesse daí, olha, esse é difícil para mim, viu? Mas você nem tentou? Ouvindo várias vezes as músicas, eu conseguia fazer até mais ou menos tentar fazer como eu entendia, né? Ai, mas Uhum. depois que eu vi aquele primeiro que você fez, aí eu desisti. Tá muito Eita, distante. eu tentei incentivar vocês, acabei atrapalhando, é? É porque Gente, o ouvido da gente ouve de uma forma, e o aham, seu já é mais afinado. Aí sim, pronto, aí entre sim, conflito. mas vocês não vão, obviamente, conseguir na primeira vez fazer 100%, né? Não é fácil, eu sei, mas é importante ir tentando, porque isso é um exercício, sabe? Então, eu tô mostrando aqui para vocês, ó, uma tabelinha com os sons Para virar que meu tem no telefone aqui. inglês. Isso aqui, esses símbolos todos, são os sons que representam as letras do inglês, né? Então, veja, tem os sons aqui, ó, que são bem diferentes. Sons não símbolos, né? Esse aqui, por exemplo, é bem diferente. Esse aqui, ó, bem diferente. Esse aqui também, tá? Vocês não precisam aprender isso aqui. Isso aqui é muito legal para quem está disposto a aprender. Facilita bastante. Mas eu entendo que o aluno normal ele já tem vocabulário para estudar, já tem gramática, já tem tanta coisa, né? Que isso aqui acabaria sendo um peso a mais desnecessário, talvez até no começo, assim, né? Futuramente, quem se interessar, é muito legal estudar fonética, mas a gente pode fazer essa aplicação de uma forma amadora, que eu sempre trabalho com vocês, que é o que nós vamos fazer hoje. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui a primeira linha é como as palavras são escritas. Só que em inglês não é cada letra representa um som. Às vezes você tem 3 letras para representar um som, às vezes você tem uma letra que representa 2 sons. É bem diferente da nossa língua, tá? Então, usando o símbolo fonético, a gente tem um símbolo para cada som. É uma leitura mais parecida com o português daí, tá? Eu quero só mostrar para vocês como é que seria isso aqui, ó. Então, por exemplo, I. Deixa eu até aumentar o tamanho dessa página aqui para ficar bem claro para vocês. I, aqui, ó, é uma letra só, mas ele representa 2 sons, o som do I e do I. I. Sim. Tá? Então, isso aqui é uma representação fonética. Está mais aproximado do som do que a ortografia. Vocês estão entendendo? Don't. Olha aqui, ó, a transcrição fonética. Don't é assim. Não é um O, é ou. Aqui dentro tem um ditongo. Don't. Wanna. Olha aqui, ó. Olha a transcrição fonética. Ele é escrito com 2 N's, mas eu só falo um som de N, wanna. Então, na hora de representar, fica dessa forma. Talk, olha aqui, ó. Talk. Olha como é que é a representação. Aquele L, ele não tem som nenhum nessa palavra, é talk. Então, o que nós vamos fazer hoje é, ao invés de usarmos a representação fonética oficial, a gente vai trocar isso aqui por letras do português que vocês já conhecem. E aí fica dessa forma aqui, ó. I don't wanna talk. Então, olha como fica fácil de entender aqui, ó. Talk. Tá? I don't wanna talk. Aqui, esse R dá para ser um D. I don't wanna talk. Depende do sotaque da pessoa. Ou dá para você entender I don't wanna talk. É por isso que às vezes você vai fazer uma transcrição aí e vai dar alguma diferença do que eu vou fazer aqui, mas às vezes as duas estão corretas. É a maneira daquela pessoa de falar, tá? Ele varia um pouquinho. E isso não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu pensei de fazer assim. Aqui mais uma que eu deixei a transcrição oficial, né? Olha só, essa aqui já tá mais difícil, porque já tem símbolos que vocês não conseguem deduzir, né? Esse aqui é o do TH, things. Esse aqui é um N com G, TH. Esses filmes aí é complicados, né? Alguns não tem como deduzir, né? Muitos deles são bem parecidos. Por exemplo, ó, o M, o N, o F, o V, o P, o B, o T são iguais as letras, né? Mas alguns realmente eles ficam complicados. Então, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar ela cantar uma frase e eu já tô com a minha transcrição pronta aqui. O que eu vou fazer é eu vou ensinar vocês a falarem essa frase, tá? E aí vocês vão conferindo se vocês tinham feito igual ou não. Peraí.
Só um minutinho, que eu preciso pôr isso aqui. Depois você vai mandar a que ficar certa? Vou mandar sim, Neureci, fique tranquila. Vou mandar tudo para vocês poderem estudar mais tarde. Pronto, agora vai ficar legal. Estou ajeitando aqui para ficar bem grande, o máximo que der para vocês. Então, ó, eu vou ignorar essa que eu tinha feito aqui oficial, né? A gente vai trabalhar só com essa que está em azul, tá bom? Uhum. Voltando a música, então. I don't wanna talk. E aí vocês vão tentar repetir aí comigo. I don't wanna talk. Não precisa cantar, né? Pode só falar I don't wanna talk. I don't talk. Viu que fica mais fácil de entender assim? I don't wanna talk. Poderia ser tudo junto, I don't wanna talk, uma palavra só? Colocar assim? Ó, Elaine, o que eu gosto de fazer é separar sempre por sílaba, tá? Então, por exemplo, nessa frase aqui tá tudo separadinho em sílaba, mas cada palavra é uma sílaba. Aqui. O Ana ficou duas, o Ana. Eu prefiro fazer assim, porque na hora de falar fica mais fácil, tá? Deixa a gente chegar numa frase aqui onde tenha mais palavras, eu já te dou mais exemplos, tá? Do porquê que eu prefiro fazer assim. About things we've gone through. About things we've gone through. Esse F aqui, na verdade, ó, eu escrevi com F, mas foneticamente ele é esse símbolo aqui, vocês sabem que é o TH, né? É aquele F na língua, through. About things we've gone through. About things we've gone through. Podem tentar repetir. About things we've gone through. Ó, Elaine, por que que... Agora sim. Por que que eu gosto de deixar separado por sílaba? About, ficaram duas sílabas. About. Esse T desaparece. Things with. Esse S aqui, ó. Ele vai pertencer à próxima sílaba, ó. Things with. With. Fica junto com esse W aqui, ó. Things with. E isso aqui tudo fica uma sílaba só, até esse S aqui, ó. Aí quando você vai falar de sílaba em sílaba, fica mais compreensível. About things we've gone through. Dá para repetir aí? About things we've gone through. About things we've gone through. Isso aí, isso aí. Então, no caso, você leva em consideração a separação silábica do inglês mesmo para poder fazer a transcrição, isso? Do jeito que eu fiz aqui, eu não levo em consideração a separação silábica ortograficamente. Eu levo de acordo com a pronúncia da pessoa. Tanto que, ó, na transcrição oficial, ele mantém palavra por palavra, ele não separa em sílaba, tá? Eu gosto de separar em sílaba para facilitar para vocês. É mais fácil você ver, porque a sílaba ela é a menor parte do som, né? Você tem como se fosse bolhas de som, né? Então, olha como fica fácil pronunciar assim, ó. About things we've gone through. Se você quiser conseguir falar uma frase, você quebra ela dessa forma, fala devagar e depois você vai aumentando a velocidade. About things we've gone through. About things we've gone through. Eu acho que essa é a maneira mais fácil que tem. Por isso, tá? Aí eu já faço a separação assim. Eu estou muito, a gente está muito presa na questão de evitar falar as palavras separadas. Acho que é por conta disso, dando uma certa confusão. É porque a tendência nossa é de querer juntar onde pode juntar, né? É por isso? Isso, é. Então, mas Não, que mas tem momentos que tem que separar. Tem momentos que tem que juntar e tem momentos que tem que separar. Você tem as pausas também. Tem que saber o momento certo de fazer cada coisa. Mas aqui, ó, onde é para juntar, eu já deixo na mesma sílaba, que nem aqui, ó. Zwiv, zwiv. Eu já deixo junto, o que é para falar junto. Entendeu? About things we've gone through. Eu acho que essa é a maneira mais fácil, sabe? Vamos lá, vamos para a próxima.
though it's hurting me. Though it's hurting me, though it's hurting me, Orange. though it's hurting me, though it's hurting me. Though it's hurting me. Viu como fica fácil, Neurici? Though Então, it's mas hurting sabe me. que é Orange. complicado? Porque assim, a gente pensa lá separação de sílaba em inglês, mas a pronúncia é diferente. Porque o T, você sempre tem que pôr o D. Aliás, o D, você pronuncia como se fosse um R. Às vezes, é. Então, e às vezes, não, né? É quando Mas ele dá está um entre pouco vogais, é. de. Por isso que é legal Para você mim. escutar e tentar tirar a transcrição. Vai escutando e ver o que que a pessoa pronunciou aqui, sabe? Uhum. Que nem aqui, ó. Aqui eu coloquei esse T aqui, ó, com o som de um D. Hurting, hurting. Coloquei esse D aqui, ó. Então, Hurting. Porque ela não fala hurting, ela fala hurting, hurting. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho esse hurting. About things we've gone through, though it's hurting me. Hurting me, tá? Teria problema você falar hurting? Não teria problema nenhum. Tem sotaque que a pessoa fala hurting, mas o sotaque dela fala hurting, sabe? Isso é uma diferença, assim, no Brasil também a gente tem os sotaques, né? O carioca, o paulista, é uma questão de sotaque, tá? Eu tô pegando o jeito que ela fala, tá bom? Vamos para a próxima, ó. Now it's history. Now it's history. Now it's history. Now it's history. Esse aí é um outro I? Que letra é essa que eu não estou entendendo? Qual? Aonde? Depois do now, it's It's hurting me. history. Aqui é um History. E com acento circunflexo. It's. Now it's history. Toda vez que a gente, quer dizer, toda vez não. Não, Normalmente quando depois a do gente restante. escreve com um I, o som não é de I mesmo, mas é de E. Não, na última palavra. Aqui? Tá de azul. A que tá de azul. Na última, aí, é o que letra é essa? Essa aqui é um R de ponta cabeça. Ah, um R virado? É um R Ah, virado. É para você lembrar que o R em inglês ele é com a língua para trás. History, Ah, tá? Por isso que eu Então, coloco o R sempre de ponta cabeça aqui para vocês. O tá símbolo difícil para fonético dele, na desenhar esse verdade, R é aí. esse, né? nossa, eu não consegui fazer esse R. Às Eu vezes eu também não, tô achava, tentando. E olha que eu sou achava professora. que era mais fraco, né? Quando é esse R de cabeça para Não baixo. é que ele é fraco, ele é com a língua para trás. Ah, History, tá. re. Então, mas aí na hora que eu ia colocar no papel, eu não consegui pôr esse R. Ah, mas Aí, você faz de uma cor diferente para você lembrar que você tem que, então, aí eu sabe? pensei que ia escrever ele de outra cor. Porque tem pessoas aqui no Brasil, por exemplo, onde eu moro, a gente fala porta, né? Nós Uhum. não temos problema nenhum em fazer o R do inglês, history. Para nós sai naturalmente. Agora, você, Fala Neurici, porta, você tem você mora dificuldade. onde? Você fala porta, você Porta, mora onde? porta. Eu Você moro em fala onde? Curitiba. Curitiba, no Paraná. A Curitiba? gente fala assim, Quem porta. fala esse Aham. som de R aí, quem mora em Uberlândia? Tem alguém aí de Também, Uberlândia? também, também. Então, gente, e a Neurici, eu sempre falo, né, Neurici? Ó, cuidado com R, cuidado com R. Quando eu pego no teu pé, você faz certinho. Quando você relaxa, você volta a fazer. Então, ó, É, quando eu escrevo com dois R's, é o som do H. Presta atenção, né? E quando eu hum, escrevo com um R normal, que nem aqui, ó, na verdade é o som do D ou do T, que foi reduzido. Tá? Por isso que eu faço a questão de manter o R dessa forma para vocês lembrarem. Não é todo mundo que hum. precisa lembrar. Quem consegue fazer, tudo bem. Agora, quem precisa ficar aí prestando atenção no R, daí eu faço isso, tá? Nas minhas transcrições sempre eu ponho o R de ponta cabeça, porque tem muito aluno que tem dificuldade, então já ajuda vocês. O que eu tô vendo que eu fiz certo é o play. Ah, o play Tá, era fácil, né? O play era eu, hein? fácil.
Tá, vou soltar mais uma frase então, tá? Tá. I've played all my cards. I've played all my cards. I've played all my cards. Ó, o que que aconteceu? Esse D Dom. aqui já ficou junto com o O. Played all. Played all. I've played all my cards. Isso aqui fica tudo em uma sílaba junto. I've played all my cards. Então, Elaine, eu não fiz ouvindo a música, eu fiz lendo. Ah, Neureci, você tinha que fazer ouvindo a música. É, agora que eu pensei, falei, "Ai, se eu Sabe por tivesse ouvido." quê? Sabe por quê? Porque lendo você está pegando a pronúncia de quem? Sua, não? A É, sua. Ela- E a É, sua, né? e a sua às vezes É, tem coisa que você não sabe como é, verdade. entendeu? Uhum, O objetivo da transcrição é justamente você aprender a pronúncia das palavras que você não conhece ou que você imagina que é de um jeito. Quer ver uma, por exemplo? Essa aqui, ó. Se você não conhece a pronúncia, você não vai adivinhar que é done, done. uhum, dá. Você tem uhum. que aprender que a pronúncia é done. Você não pode ir lendo como você pensa que é, senão você não vai Uhum. conseguir fazer certo. Uhum. Vamos para essa frase então? Mônica, tudo bem, Mônica? Tudo bem, boa noite. Vai conferindo aí, Mônica. Veja que a tua tá bem parecida com a minha. Tá bom. And that's what you've done to. And that's what you've And that, done too. And and that's what you've done too. on And that, that's what that you've done one, too. one that goes. Yes. Depois que Nossa, vocês pegarem a minha transcrição, eu vou passar para vocês o PDF certinho, aí vocês escutam a música de novo, tentando ler amanhã, outro dia, tá? Vamos para essa uhum. aqui, ó. Nothing more to say. Nothing Confirmando. more to say. Eu sei. Nothing more to say. O que que ficou Confirmando. muito diferente aqui, gente? Essa eu não tive dificuldade, não. Eu tive nesse dão. No done? É que eu coloquei to. Aonde, Mônica? Not more to. Não coloquei. Ah, aham, tá. Aqui você está dizendo. É. Eu vou passar de novo, então você me diz o que que parece. Escute mais uma Nossa. vez. What you've done to. Nothing more to say. Ela Mas juntou, não juntou, não? Aham, nothing more to say, to say. É, Ele é ela um som juntou e bem você não fraquinho. percebeu. É. Nothing more to say. Aí eu colocaria um D, não é mesmo, D6. Um D e um E? É, eu ouço, sei lá, eu escuto assim, nothing more to say. É bem parecido, Elaine. O correto mesmo é esse aqui, que é o schwa, tá? É o schwa. Nothing more to say. Na verdade, Ah, sei. nothing more to say. Esse aqui é o schwa, tá bom? As vogais, quando elas são reduzidas, elas normalmente vão ser reduzidas para esse som aqui em inglês. É. Mas o E também é uma vogal central ali, então tá bem parecido, viu, Elaine? Vamos para a próxima aqui. No more ace to play. Hum. Ó, veja uma coisa. Aqui, olha que interessante. Aqui você tem um to e eu transcrevi como um the, certo? Aqui você tem um to também e eu transcrevi como t. Aqui pois ela é. não fala the, aqui ela fala t. Ó, escutem de novo essa parte. More to say. No more ace to play. Viu que aqui ficou to play? Uhum. Mas Isso, eu não gente. escuto assim, eu escuto to. To. Deixa eu voltar mais uma vez.
Eu no também. more ace to play. Play, to play. Este play. Soprar, né? A gente escuta mais o T do que a vogal, né? É. To play, é isso mesmo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que que aqui eu coloquei um T e aqui eu coloquei um D? A influência do som aqui é da palavra anterior. Aqui eu tenho um som fraco no final, então ele puxa para o D, que é mais fraco. Aqui eu tenho um som forte no final, o S, então ele puxa para o T, que é mais forte. Isso aqui é na hora, não é que toda vez que for to vai ser the. Depende da frase. Alguma coisa difícil aqui? Achei não. E a Mônica? Coisa nova que para mim é sempre o tio. Então, gente, ó, pra vocês terem uma noção do que a gente tá fazendo. Se eu fosse falar em português essa aqui, ó, essa frase aqui, ó. Vou contar uma coisa para você. Eu sempre dou esse exemplo, né? Acho esse exemplo ótimo. Para você. A gente não fala para você, né? O que a gente fala? Vou contar uma coisa para você. Seria isso, seria eu escrever isso aqui, ó, para você, para você, para você. Olha como é que é a escrita e olha como é que é o som, para você. É obrigatório eu falar para você toda vez? Não. Eu posso falar para você quando eu quiser. Depende da minha vontade. Às vezes eu vou falar de um jeito, às vezes de Pra outro. você, Para né? Pode falar. você, Eu falo Por isso que eu muito estou pra você. falando, o som das palavras ele varia de acordo com a intensidade que a pessoa coloca na frase, né? A entonação, o que ela quer salientar e o gosto De da acordo. hora ali também. Tá bom? Então, mais ou menos é isso que a gente está fazendo, para vocês conseguirem entender a pessoa falando. No more ace to play. Vamos para a próxima. The winner takes it all. Ó, aqui coloquei o R de ponta cabeça também. Winner, não pode falar winner, tá? Aqui não pode falar. E nem com o R na ponta da língua. Winner, também não. Tem que falar winner, com a língua lá para trás. Não. The Não. winner takes it all. Já esse R aqui, ó, esse R é na ponta da língua. Takes it all. Por quê? Porque ele é o T, na verdade. É outro R. É um som diferente. The winner takes it all. The winner Takes it all. takes it all. Takes it. Ok? The winner takes it all. Aí o que eu No fiz na caso, transcrição? Já coloquei o S para lá, ó. O S já ficou com o E. E o T já ficou com o all. O T já ficou aqui, ó. Entendeu? Separando por sílaba fica mais fácil para pronunciar. Tentem repetir aí, ó. The winner Não. takes it Take, all. takes it all. Depois você só fala mais rápido. The winner takes it all. E aí fica certinho. Eu deixei o S com o takes. Legal. Não tem problema isso, Neureci. Veja, se você tivesse deixado assim, tá correto, a transcrição tá correta. Eu só prefiro deixar assim porque na hora de você falar fica já prontinho. Nossa, muito difícil. Loser standing small. The loser standing small. The loser standing small. The loser standing small. Eu vou voltar mais uma vez a música aqui, ó. The loser standing small. The loser standing small. Gente, se vocês forem achando alguma coisa diferente aí, difícil, vão me falando, tá? Beside the victory. Beside the victory. Beside the victory.
Beside the victory. Olha o R de ponta cabeça aqui. Victory. Re. Voltando para vocês ouvirem mais uma vez. Small beside the victory. Ok? Depois que vê prontinho assim, você fala assim, nossa, como que eu não percebi, né? Não é isso? Fica Como é que eu fácil daí, percebi tão né? diferente? Aham. Elaine, vai falando aí se você tá percebendo diferente também, tá? Podem se manifestar. Vamos para a próxima. That's her destiny. That's her destiny. Olha que interessante. Aqui a gente escreve com uma letra I, mas a gente fala um A. Destiny. Vou voltar para vocês escutarem isso. Destiny. That's her destiny. Destiny. Tá? Isso aqui, gente, é o tipo de coisa que se você não estudar, não tem como adivinhar. Que nem a Neureci estava fazendo, né? Só lendo. Não tem como saber isso, sabe, Neureci? Só lendo. Uhum, Entendeu? Como que você uhum. colocou essa transcrição dessa palavra, Neureci? Eu coloquei o that's, tá certo? Aham, E aí, ao invés de eu colocar esses dois R's aí, eu aham. coloquei heads, H-E-D-S. Porque, mas eu não estava ouvindo a música, né? Tá. E essa Nossa, palavra aqui, Neureci, destiny, como é que você fez? eu fiz. Então, eu tive Mexicano. dificuldade para saber, daí eu pus heads, sim. Emendei tudo. Tá, entendi. Agora ficou claro para você aqui? Como é que é? That's Uhum. her destiny. Vamos lá, vamos para a próxima. Pianíssimo. Tem que praticar, porque senão. Tem que mesmo. I was in your arms. I was in your arms. I was in your arms. I Nossa. was in your arms. I was in your arms. Tudo junto. Tranquila essa? Ai, I was in your arms. o que é esse Z aí? Ai, Esse Z é esse S aqui, ó. então. Juntou com o I. Eu nunca consigo separar esse daí. Eu pus junto, I eu pus was in. Porque quando você fala I was in. Ele faz uma sílaba aqui Uhum. junto com o in. I was in Elaine, your arms. Oi. então, aí eu fiquei na dúvida que aí a gente vai fazendo e emendando tudo aí, né? Tem Aham. muitas situações nessa frase aí, né? Sim, sim, sim. Todas as consoantes passaram para outra, né? O Z, É, o som do Z passou para cá, o N passou para cá, o R passou para cá. É isso mesmo. vai fazendo isso aí, né? Uhum. Mas veja, se você deixou a transcrição assim, ó. Quer ver? Não tá errado. Não está errado. Tá? Tá certo Do também. jeito, do jeito que eu fiz, eu coloquei, estava errado. Eu coloquei esse sênior, Tá tudo certo. junto. Só que, ó, ao invés de eu falar I was in your arms, se eu deixar assim, eu já tô fazendo as sílabas como elas vão ser pronunciadas na verdade. Então, na hora de falar, fica mais fácil, ó. Mais I fácil. was in your arms, tá? Então, o arms, para mim, eu escuto arms mesmo, não escuto arms. Não tá errado também, Neureci. Aqui é uma questão de sotaque. Na verdade, Puxa vida, eu vou ter que abrir um negócio aqui para mostrar para vocês. Tabela das vogais. As vogais, elas são um pouco complicadas, gente. Porque, ó, vocês lembram disso aqui que eu expliquei uma vez? Uhum. Quando a gente escreve o A com o R, ela é um som aqui, ó, na verdade, que não é nem o nosso A do português, ó, o A do português está aqui. E o O do português está aqui, ó. Ela não é nem A e nem O. Então, algumas pessoas vão entender como se fosse A, outras pessoas vão entender como se fosse O. Não tá errado,
tá? Porque não é nem uma coisa nem outra, na verdade. É assim, ó. Arms, arms. É a boca redonda, como se fosse um O, mas fala A. Arms. É uma mistura entre o A e o O. Por isso que não tá errado você entender arms ou arms. As duas dão certo, tá? Não tem Aí o problema, R, não. o outro R foi para lá. O outro R foi para lá. Esse R aqui é daqui, ó, da palavra your arms. Thinking I belong there. Thinking I belong there. Eu juntei esse IB aí. Com qual? Não, esse. E eu nunca entendo thanks, eu entendo thank. É Tudo como se bem? fosse um S. Think. Aham. Ah, também. Normal. Pode ser sim. Ele Thank. tá entre o S, o F e o. Aham. E tem mais um som. E E o, esse ab. e o Aí T, eu né? coloquei só, eu coloquei o B mudo, ab. Aonde que tem um B mudo aqui? Aqui? É, D? não, aí eu não pus eu coloquei desse jeito. Ó, o que que aconteceu com esse D aqui, ó? Com esse ED, na verdade. Então, esse eu coloquei D no final. Olha aqui que eu coloquei. O E, na verdade, vocês sabem que não tem som, né? Belonged, belonged. Aham, Esse D aqui, ele é bem suave no final. O que acontece é que essa próxima palavra já começa com um som there, que é parecido com o uhum, D. é, Então, esse som aqui, ele já suprime o som que estava antes. Ele vai uhum, desaparecer por causa da próxima palavra. Então, eu vou uhum, passar essa frase mais uma vez na música para vocês perceberem como alguns sons desaparecem. Thinking I belong there. Tá? Ouçam mais uma vez. E nice. Thinking I belong there. Belong there. Tá bom? Eu pus os penais junto. Pode ser sim, Mônica. Aqui Ai. pode. Só que, ó, esse G não existe. Você vai juntar o N. Thinking I. Pode ser sim. Esse Beleza? Kenai Assim? eu posso juntar também, não posso? Qual? Kenai, Penai. Sim, sim. Aqui pode, já né? Tá, acabei de juntar. Aham. Muito tá. bem. Muito bem. E esse eu coloquei bi, o belong aí. Pode ser be também. Aham, pode, pode. Aqui o sotaque muda, pode ser belong, pode ser belong. Aham, pode ser sim. Eu vou deixar E na transcrição aqui, gente, porque depois eu vou passar para os outros, tá? Mas pode ser sim, Mônica. Uhum. Vamos para a próxima. Eu fiquei feliz com esse Que negócio. legal. Mônica, eu fiquei muito feliz com a tua também, viu? Tava Nossa, bastante eu coisa não certa. consegui fazer de jeito nenhum, aí de repente, assim, o estrago. Virou a noite. Oh, bem. Muito bom, muito bom. I figured it made sense. I figured it made sense. I figured it made sense. Vejam se tá parecido aí, ó. I figured it made sense. I figured it made sense. No caso, esse D aí, ele não pode virar R? Esse Esse aqui? fígado? É, Esse D? não, né? É o D com I, não, né? Não, porque ele vai fazer que figured it, figured it, figured it. Ah, Sabe por que que não? tem situação que ele vira Vou te falar. Tem R. situação que vira assim. Vou te falar por quê. Ó, esse E aqui já não tem som, tá certo? É, Então, o som que tá antes seria o som do R. Então, olha só. Qual que é o problema? Esse R tá com a língua para trás. Figure. É muito complicado eu trazer a língua de lá para fazer um aqui. Então vai ficar complicado reduzir esse D para um R aqui nessa posição. Figured it. Vai ser mais emendado aí. fácil fazer o D por causa desse R que tá antes, tá? Você tá Figure. certíssima, Mônica. Se fosse outra palavra, a gente iria fazer um som de R aqui. R. Mas nesse caso, esse R aqui vai atrapalhar. Figured it made sense, tá bom? Mas esse R não é de ponta-cabeça, não, né? Esse do Esse D é sim, é a sim. ponta do Desculpa, R. eu vou até arrumar. Tem que ser.
Deixa eu arrumar Ah, aqui. tá. Eu esqueci. É porque no caso, Opa. carinho sim, né? Porque, gente, toda vez que a gente escreve com R em inglês é tá? Figure, figured. Figure. Ah, Vamos para a próxima. building me a fence. Building me a fence. Building me a fence. Tudo certo aí? building, aham. A outra. Sim. Building me a home. Building me a home. Eu vou pôr um I aqui também. Building me a home. Olha como é que é a pronúncia dessa palavra aqui, gente. Home. Tá. Home. Building me a home. Vou voltar. Building me a home. Acertou essa, Mônica? Eu coloquei o som certo, mas eu continuei pronunciando certo, mas continuei com a letra H. Ah, não, Home. mas tudo bem. Se você sabe que é H, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema isso. Opa, 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 opa. Tá. Vamos para a próxima. Thinking I'd be strong there. Thinking I'd be strong there. Eu vou passar esse N para lá também. Coloquei para lá. Uhum. Thinking I'd be strong there. Thinking I'd be strong there. Ó, isso aqui é uma sílaba só. Strong. Home. Tudo certo aí, Elaine? Tá tudo certo aqui, tô caminhando aqui. Qualquer dúvida, avise. Vocês preferem que eu fale primeiro e depois solte a música ou solta a música primeiro e falo depois? Acho que soltar a música primeiro, né? Música primeiro? Então vamos lá, vamos para a próxima. But I was a fool. But I was a fool. But I was a fool. Ó, então esse R que eu escrevi com o R normal nosso, ele é na verdade o T, tá? But I was a fool. Eu was a But fool, I que eu coloquei. was a fool. Não coloquei coloquei was. Não tem problema, Mônica, não tem problema. Aqui pode ser was também. Was a fool, aham. Então deu certo. Playing by the rules. Playing by the rules. Playing by the rules. Tranquilo? Yeah. The gods may throw the dice. The gods may. Oh, eu já quero cantar aqui, né? The Ah, meu gods Deus. may throw the dice. Ó, esse R aqui, gente, ele não é o R para trás. Por quê? Por causa da influência desse som aqui, ó. Eu tô com a língua aqui na ponta do lábio, ó. Throw para fazer. Se eu fosse colocar a língua lá para trás para falar throw, ia ficar muito difícil essa movimentação. Então é throw, throw, tá? Esse R é na ponta da língua, no Por caso? isso que eu deixei esse R aqui normal. The gods may throw the dice. Para economizar o movimento, sabe? Throw, throw. The gods may throw the dice. Their minds as cold as ice. Olha aqui. Their minds as cold as ice. Toda vez que eu coloco S, gente, eu não coloco dois S's, né? O S é sempre forte. Quando ele é fraco, eu escrevo com Z, tá?
Their minds as cold as ice. Their Como é, minds Elaine? as... Repete aí. Não conhece a questão Their... do S? Toda vez que eu escrevo com S, é o S forte, tá? Como se fosse dois S's, que nem aqui, ó. Someone, ice, né? Their minds as... Aqui é forte. As cold as ice. Vou voltar essa frase para vocês ouvirem. Their minds as cold as ice. Ice. Their minds as cold as ice. Ok. Ok? A próxima. And someone way down here. 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 Olha Então, como é eu a pronúncia dessa palavra. Muitos alunos têm dificuldade em falar here. Ó, ia, here. Isso aí, mãe. Elaine, eu Oi. ia colocar esse end aí, em vez de colocar, eu achei que era com o tio em cima, porque não podia ser end, porque o end é E, né? Ah, tá. Aqui você Entendeu? colocou o A assim? Isso. Pode ser sim. Pode ser sim. O que que acontece, Neurecia? Aqui, essa palavra aqui, ela é muito especial, porque se você for olhar a transcrição dela no dicionário separado, ela é um E aberto. And, and. Hum, Só que hum, ela sempre é uma palavra fraca no meio da frase, ela nunca é uma palavra forte. Então ela hum, sempre vai ser reduzida na oralidade. Você nunca vai falar uhum, and. Tipo assim, imagina que eu tô uhum, falando assim, quem foi lá pra aula? Eu e a Neurecia. Essa palavra, ela nunca é forte. Então ela é literalmente and, a pronúncia, porém, dentro de uma frase, ela sempre vai ser ou e ou and. Sempre uhum, ela vai ser reduzida, tá? Então, pode ser o a com tio, sim, mas eu vou deixar assim porque em todos os outros lugares já está. uhum, Então, a gente tem que levar em consideração, gente, as reduções dentro da frase também, sabe? Por isso que é legal a música, porque a pessoa tá cantando já dentro de um ritmo onde já tem a sílaba tônica, já tem a entonação correta. É muito legal isso. A gente não tá trabalhando com palavras isoladas, né? Vamos para a próxima? uhum. Loses someone dear. Loses someone dear. Loses someone dear. Aqui, gente, eu acho que aqui vai ter que ser um som. Loses. Aqui vai ficar um som Elaine, de Z. Loses someone dear. Oi, Elaine. eu tive uma ideia aqui, mas eu acho que não faz sentido, não. Não tem Diga? o APA oficial, não pode fazer Sim. um seu, não? Que tava pra... Então, Elaine, eu fiz mais ou menos, ó. Quando você vai aqui no curso nosso, eu estava comentando isso no começo da aula, mostrando aqui dentro. Pode ser? Quando você vai nas aulas de. Cadê? Fonética. Ó, fonética um, por exemplo. Quer ver? Vamos pegar uma aula das vogais. É mais ou menos o que eu tentei fazer, sim, Elaine. Só que vocês têm que assistir todas essas aulas para entender. Aqui, então, ó, por exemplo, vou abrir uma aleatória aqui, tá, gente? Ó, toda vez que for esse símbolo, ó, é um som curto do I, como se fosse o I em português, mas a boca em formato de E. Então ele é praticamente um E, É, tá? Deixa eu abrir uma outra. Eu dou aqui, ó, toda vez que é o U com dois pontos, é o nosso U com acento. Sult, tá? É. Então eu faço isso, né? E aí você tem todas as formas de escrita, ó, desse U, com dois Os, com o U, com o E, com o I, com o EW, tá? Então é isso aqui mais ou menos é o que eu tentei fazer sim, Elaine, é trazer o símbolo fonético, qual é o som parecido em português e todas as formas de escrever esse som, tá? Então eu fiz com todas as vogais do inglês aqui nessas aulas. Por isso que é importante assistir esse conteúdo. Quer ver? Deixa eu ver se tem um outro aqui. Ó, esse som aqui, ó, esse símbolo.
Mi maior. Toda vez que for este símbolo aqui, ó, é como se fosse o nosso O com circunflexo, em português, tá? Aí você escreve ele dessas formas todas aqui, ó. Put, sugar, full, book, look, room, would, could, woman, tá? É, Então foi exatamente isso que eu tentei fazer, Elaine, para dar uma facilitada, sabe? dá uma olhada depois. Mas você já assistiu essas aulas, né? Já assisti, agora assim, se eu for fazer uma revisão para agrupar, tipo como que assim, uma tabela, alguma coisa para facilitar. Uhum. Esse conteúdo todo ele é importante assim assistir várias vezes. Na primeira vez não dá para assimilar tudo, sabe? É muita coisa, né? Ó, tá dando Na raio aqui. verdade, toda aquela aula de fonética, aí eu acho que várias vezes você assistindo em ideia é difícil, e você só consegue entender às vezes quando vê É, aqueles conceitos em prática. quando você vai ganhando mais É, maturidade na língua, né? Daí vai conseguindo perceber mais mesmo. é mesmo. Tá, onde que a gente tava? Loses someone dear aqui, né? The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it all. Bom, gente, a gente conseguiu fazer uma boa parte da música já. Fiquei feliz que rendeu bastante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o PDF para vocês todo corrigidinho já, tá? Para vocês conseguirem terminar de fazer isso sozinhos depois, porque ainda tem muita música, né? Aqui É grande, né? é grande, ela é bem grande essa música. Mas quem não fez a atividade, tenta fazer o resto da música primeiro, antes de pegar a correção. Vocês vão ver como é legal de fazer isso, como é importante tentar, sabe? E tentar escutando a voz da pessoa ali. Eu fiz uma pesquisa, né? Vocês viram, eu passei para vocês lá no grupo do WhatsApp, que ela é uma atriz que consegue fazer vários sotaques. Ela já fez papéis, né, diferentes de britânica, de pessoa polonesa, então ela consegue mudar, ela tem essa facilidade. Só que aqui, nessa música, ela tá cantando com o sotaque natural dela mesmo, que é o sotaque padrão americano, tá? Então, tá bem tranquilo para entender. Tem Tá bom, meus esse. queridos? Pra mim tá Tá, ótimo. tá Eu vou ok. tentar ouvir ela e vou tentar fazer. Tá. E assim, se É, vocês estiverem fazendo e der alguma diferença, alguma coisa que você não conseguiu entender, alguma dúvida, pode me chamar lá, porque a gente esclarece, tá? Às vezes o que você vai entender tá um pouquinho diferente da minha, mas também tá certo. Às vezes não tá certo, às vezes tá. Então, não tem uma única maneira, sabe? esses losers. E abaixo está o perdedor aí falando de loser. É isso? É, De Mônica, peraí, deixa eu achar onde é que é essa parte. Ó, tem duas palavras. Loses quer dizer alguém perde. Aqui é o verbo. I lose, he loses. Aqui o verbo foi conjugado, né? Lose, loses, com um S. Loser é o perdedor. Loser é alguém que Ah, ok. perde, é a pessoa. Então ali em cima é o verbo e aqui é a pessoa, o perdedor. The loser, Ah, tá. tá? São palavras, é uma palavra derivada da outra, né? É, ok. Qualquer coisa chamem, tá, pessoal? Não fiquem com as dúvidas, ok? Então, gente, É, até mais, a gente se vê. Tudo bem, Marcos? Agora que eu vi que você tá aí. Que dia a gente vai ter aula de novo? Eu não defini ainda a data da próxima aula, Tá, mas é uma vez por mês essa aula de tá, música, uma vez tá? por mês. Eu vou Ah, mandando as informações lá pelo grupo. tudo bem. Inclusive, gente, já vou avisar para vocês aqui. Quem tiver sugestões de música, amanhã eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no Instagram e passo o link para vocês colocarem a sugestão da música que vocês querem para junho, tá bom? Combinado. Ok? é, tá Ok, ok. uma boa Elaine, noite para todos. Ok. Elaine, só uma curiosidade.